A Unibis quer te convidar a ver a doação de uma forma diferente. Não como assistencialismo. Não como filantropia. Não como um simples desencargo de consciência. Não como uma ajuda, cujo impacto prático é incerto. A Unibis vê doação como dar ação. A ação que se vê. A ação que se melhora continuamente. A ação que se mede. Para que crianças, jovens, famílias e idosos necessitados conquistem a sua autonomia. E transformem-se em agentes de suas próprias ações. Inspirada pelos princípios da justiça social, Seracá, e ancorada por anos de experiência e eficiência comprovada. A Unibis possibilita que você dê ação de 3 formas. Via Unibis Social, com contribuições financeiras. Via Unibis Bazar, com objetos, roupas, móveis ou imóveis. Via Unibis Cultural, com as leis de incentivo à cultura. Porque doação sem ação é apenas intenção. You may not have noticed it before, but highly recyclable, lightweight, and durable aluminium plays a big role in your life. From the exhilaration of the open road, to the refreshing taste of your favorite ice-cold drink, to the activities and places you enjoy, Novelis is there. You may not notice our highly recyclable, lightweight, and durable materials every day. But every day, we're proud to manufacture sustainable aluminium that fuels your life and keeps you moving. Olá, todo mundo. Obrigado por vocês terem vindo. Eu sou o Márcio Mendes, eu sou um dos curadores do evento de hoje. Junto com o Ricardo Oliani, junto com o Marcos Nakagawa, que daqui a pouco vão estar aqui com vocês. Queria agradecer muito a presença de todos. Eu confesso que a gente estava um pouco apreensivo. É a primeira vez que, num sábado, a gente fez um evento com um tema tão importante, tão denso como esse. E a gente ficou impressionado com o número de pessoas que aderiram, que se inscreveram, que vieram aqui no sábado. Um sábado que é um dia de rolê, nós vamos falar de economia circular. Não deixa de ser um bom rolê para a gente poder comentar. Queria agradecer ao Unibis. A Unibis é mais do que um espaço, na verdade é um grande incentivador de diversos temas, entre eles a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Eles sempre abriram as portas para a gente, como a BRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, sempre nos apoia em todas as nossas iniciativas. Então, queria agradecer de novo toda a equipe da Unibis, o Bruno, a Laura, a Elaine, e todo mundo que ajudou a construir esse evento. Tá? A Kátia da Novelis, a gente está se conhecendo hoje, mas o trabalho da Novelis a gente já conhece há algum tempo. E assim, o que é bastante interessante é que eles trazem esse assunto da economia circular, tá? Mas colocando uma coisa à frente da economia, que é o próprio ser humano, que é a própria pessoa. Não adianta a gente debater a economia circular se a gente não tiver esse olhar humano. Eu acho que isso que é o grande diferencial do trabalho de vocês. Obrigado pelo apoio também. Eu acho que a gente vai ter um grande evento aqui com o apoio de todo mundo e com essa audiência maravilhosa. É interessante a gente falar de economia circular, buscando um futuro circular, quando a gente tem tantas coisas do passado ainda que a gente tem que lidar. Acho que quem tem acompanhado os noticiários aí recentemente está vendo o que está acontecendo com relação ao trabalho escravo. Como é que a gente tem trabalho forçado, análogo à escravidão, em pleno século XXI, e a gente fala, puxa, mas a gente tem que olhar para o futuro, um futuro mais sustentável, e a gente ainda está tratando de escravidão. Quer dizer, não é possível a gente conviver com esses temas. Não é possível a gente ficar imaginando ainda se a gente está discutindo se a gente vai explorar petróleo ou não. Está todo mundo no discurso que nós estamos indo para uma economia de baixo carbono, de net zero, tá? E falando que nós vamos explorar petróleo. Então, quais são os assuntos novos que nós precisamos trazer e discutir
essa questão da economia circular é muito importante, é isso que a gente quer trazer hoje. A gente preparou um evento começando com um painel para falar sobre design. Todo mundo fala que design é a coisa mais importante para a economia circular, então a gente vai trazer alguns especialistas para falar com vocês sobre isso. Depois a gente vai trazer um painel sobre inovação, né, trazendo um pouquinho desse ambiente de startup, como elas estão trabalhando, qual é o apoio que tem, qual é o tipo de investimento que nós temos para acelerar essa nossa busca por um futuro mais sustentável. E não poderia deixar depois de fazer um painel sobre cultura. Tá? Nós vamos ter um painel discutindo um pouquinho, efetivamente, qual é a mudança de comportamento que nós temos que ter, né, como pessoas, como consumidores, né, como seres humanos que habitam esse planeta único. Então, como é que a gente tem que ter esse impacto de cultura? Acho que foi o Drucker que disse que a cultura come a estratégia no café da manhã, então a gente tem que ter um pouquinho de olhar muito delicado para a gente também mudar um pouco o comportamento da nossa sociedade. E no final a gente traz um painel com algumas grandes empresas, além de outras que vão estar durante o dia todo, para eles já mostrarem para a gente o que eles estão fazendo efetivamente na prática com o seu ESG. Acho que ficou bastante interessante, eu queria que vocês aproveitassem. ESG é a palavra da vez. Nós sempre apoiamos também os ODS, e eu espero que a gente saia daqui um pouquinho mais convencido do que a gente precisa fazer, do qual apoio que nós precisamos dar para o desenvolvimento sustentável, para os ODS da ONU. E eu costumo dizer que se o ODS fosse uma religião, a promessa de salvação seria não deixar ninguém para trás. Então, acho que a grande notícia que nós queremos ter aqui é que a gente tem que ter um olhar humano para o desenvolvimento, um olhar humano, a circularidade. Acho que é essa a nossa pegada que a gente quer discutir hoje aqui. E não vamos deixar ninguém para trás, estamos aqui para colaborar, e a gente vai ter um espaço depois para perguntas, e muito obrigado mais uma vez. Bom, sem mais delongas, vamos chamar o nosso primeiro painel. Tá? É um painel que a gente batizou Se Tudo Começa com Design, Como Termina, e para começar a ajudar a gente a desenvolver esse tema, eu queria chamar o Caleb Borde. Tá? O Caleb é da Philips Valita, que recentemente adquiriu um novo nome aí globalmente. Caleb, eu vou deixar que você se apresente. Muito obrigado pela sua presença. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente, colaborando. Viu? Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo, a Unibis, a todos os presentes aí. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Philips Valita aqui. E antes de falar da Philips Valita, eu vou falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Caleb Borde, tá? Tenho 37 anos. Sou engenheiro, eletricista de formação, mas eu sou gerente de marketing na Philips Valita. Tá? Trabalhei já na Philips de 2008 a 2015, depois passei por outras indústrias, trabalhei na Cosan Lubrificantes, trabalhei dentro do mundo digital aí na IntelliBrands, trabalhei na Gama Italy por alguns anos também como gerente de marketing. Trabalhei na Xiaomi, uma chinesa, e aí a gente vai lá para o mercado chinês, que fala muito de tecnologia, de botar produto no mercado, etc. E voltei recentemente para a Philips. Tá? Então, essa é um pouquinho minha carreira, falando um pouquinho de mim. E aí, fiz engenharia, depois eu fui para uma área mais técnica, engenharia de marketing, depois eu fui para uma área mais de métodos ágeis, fui estudar um pouquinho como que a gente pode estruturar, e quando a gente fala de marketing, normalmente as pessoas pensam, vamos falar só da comunicação, vamos falar de como vender, mas na verdade dentro da minha cadeira de marketing, da minha posição de marketing, eu cuido da cadeia inteira, então eu discuto qual que é a oportunidade, o tamanho do mercado, quais são os novos produtos, quais são as tendências, quais são as inovações, como que eu produzo isso, como que eu executo isso na fábrica e como eu resolvo as outras partes, né? Eu tenho responsabilidade social, eu tenho a questão do ESG, que agora está batendo bastante forte. A gente vai falar um pouquinho sobre esse ESG dentro da Philips e como eu, como empresa, como indústria, trabalho isso dentro da Philips. Mas aí a gente está falando de produto, está falando de preciso vender, né? Eu sou indústria, eu preciso vender, então eu preciso gerar lixo, digamos assim. E para gerar esse lixo, eu preciso me responsabilizar com esse lixo que eu também preciso tirar de mercado, né? E a gente compra as coisas não pensando única e exclusivamente em eu vou descartar isso em um momento. A gente quer que dure as coisas, né? Então, só para eu fazer uma pesquisa aqui rápida, quem tem aí até 30 anos? Levanta a mão. Quem tem entre 30 e 35? Quem tem entre 35 e 40? Quem tem mais de 40? Então, tá bom. Quantos de vocês aqui têm um produto Valita em casa? Quantos de vocês aqui
tem um produto Valita em casa, que este produto tem mais de 5 anos? Quantos de vocês aqui têm um produto Valita em casa, que o produto tem mais de 10 anos? Quantos de vocês aqui sabem que os pais ou os avós têm um produto Valita em casa que tem mais de 10 anos? Eu acho que 10 anos é um período que eu estou falando, mas hoje a gente sabe que os produtos eles não duram 10 anos. Né? Então, por que eu estou trazendo isso? Né? Eu estou trazendo porque nós, Philips Valita, temos esse cuidado de que o produto ele precisa durar. Né? E se eu faço o produto durar mais, eu tenho menos reposição desse produto no mercado, eu gero menos lixo e etc. Mas não é só fazer ele durar. Se ele quebrar, eu tenho uma fácil reparabilidade desse produto, ou quebrou, joga fora. Né? E aí é muito comum a gente conversar com os nossos consumidores, ele fala assim, minha batedeira quebrou, mas eu não quero me desfazer dessa batedeira, porque eu sei que é só trocar uma peça e ela vai durar ainda mais 10 anos. Ela vai durar muito. Então, assim, os produtos novos eu não quero comprar não, porque não são bons, não são duráveis, não têm qualidade. Enfim, então é buscando isso que a gente procura desenvolver os nossos produtos. E aí, falando um pouquinho sobre a Philips Valita, então, a gente ajuda, na verdade, as pessoas a transformar as suas casas em lares. E quando a gente fala isso, a gente fala que a gente quer que as pessoas se sintam bem onde elas moram. Não é simplesmente a minha casa, é onde eu vou para dormir. É o lugar onde eu vivo, é o ambiente. Então, quando eu falo do ambiente, eu tenho que pensar na iluminação, eu tenho que pensar no meu bem-estar de higiene, eu tenho que pensar no barulho, ruído, né? É confortável aquela minha casa, aquele lugar ele faz muito barulho. Eu tenho equipamentos na minha casa que são barulhentos, por exemplo. Isso é um ponto que a gente traz bastante. Então, nosso propósito é melhorar realmente a vida das pessoas através de inovações. Então, a gente sempre quer trazer inovações. Né? Então, criar soluções sustentáveis e fazer escolhas conscientes, né? Ajudar o consumidor a fazer essas escolhas conscientes. Então, a gente é muito mais do que uma empresa de inovação, a gente é uma empresa que a gente inspira, é isso que a gente gosta de trabalhar. E aí a gente tem um pouco de propriedade para falar sobre isso. Então, lembra que eu falei que em 2008 eu trabalhei na Philips, de 2008 a 2015, a gente tinha poucas pessoas falando sobre sustentabilidade, a gente tinha poucas empresas se preocupando com a sustentabilidade, né? E a gente sabe que as empresas e as pessoas, elas vão passar a olhar a sustentabilidade a partir do momento que elas passarem a ser cobradas por isso. Eu vou querer comprar um produto de uma marca tal, desde que ela se preocupe com isso, isso e isso. E aí a gente vê os movimentos com cuidado com o meio ambiente, com a questão do efeito estufa, que sempre se falou, mas enfim, com todas essas questões, a gente vê as pessoas ganhando mais engajamento. E aí as redes sociais, óbvio, ajudam bastante a fazer ou potencializar essa cobrança por parte da indústria, etc. Mas quando a gente diz que a gente tem credibilidade para falar isso, e a gente tem propriedade para falar isso, lá em 2008, a gente tinha um departamento enorme só de sustentabilidade. Né? Então, a gente tinha um líder de sustentabilidade, a gente tinha as métricas de sustentabilidade, a gente tinha uma área inteira de sustentabilidade aqui no Brasil e globalmente em cada uma das unidades. Só que a gente não comunicava, a gente sempre se preocupou e nunca comunicou isso. Então, agora que tudo virou importante, a gente falou, não, a gente já é não. A gente está cada vez mais se transformando, mas a gente sempre se preocupou. Então, vamos falar mais sobre isso, vamos trazer esse assunto para que o consumidor, que sabe que o produto dura, etc., ele sabe por quê? Porque há muito tempo a gente já começou a trabalhar isso. Então, aqui falando um pouquinho, né, do nosso ambiente aqui, Philips Valita. Então, desde 2020, a Philips Valita é carbono neutro em suas operações. E a gente tem 100% das nossas operações viabilizadas por eletricidade renovável. Aqui eu estou falando de eletricidade, tá? Eu não estou falando de energia. Porque quando a gente vai falar de energia, a gente tem que pensar escopo 1, 2 e 3, quem são os nossos fornecedores. Então, por exemplo, lá no refeitório, a gente ainda usa na fábrica o gás GLP para fazer o preparo do alimento. Né? Então, isso a gente ainda não conseguiu retirar. Então, quando a gente fala de energia como um todo, a gente é 75% energia renovável. Mas quando eu falo de eletricidade dentro da minha fábrica,
100% a gente usa energia renovável para isso. E a gente tem alguns outros números, né? Então, 100% carbono neutro nas operações, falando aí principalmente de fábricas e escritórios, 75% de cartão reciclado nas nossas embalagens, né? Então, a gente busca sempre trazer a reciclagem, o material reciclado para dentro do processo produtivo. 84% dos nossos produtos são mais fáceis de reciclar, porque a gente tem a remoção do PVC e do BFR. Tá? Óbvio que aqui PVC, quando eu falo de cabos, hoje ainda é um pouco difícil de eu tirar de cabos PVC, mas de todas as outras partes do produto, a gente tem a remoção do PVC. Então, a gente tem mais de 2.100 toneladas de plástico reciclado usado nas nossas air fryers, produzidas localmente até 2025, isso é uma meta. A gente tem 0 descarte encaminhado para aterros sanitários vindo dos nossos polos industriais, mais de 75% da energia global utilizada proveniente de fontes renováveis e 100% da operação viabilizada por eletricidade renovável. Então, ou seja, isso é onde a gente já está, a gente tem algumas metas e é algo que a gente já trabalha há bastante tempo. Então, tudo isso para trazer para vocês o quê? O que a gente já faz e há muito tempo a gente vem trabalhando em cima disso. E aí o nome do painel é o design, né? Se tudo começa no design, como que termina? E aí a gente tem que pensar no início de tudo. Para o fim, a gente precisa pensar no começo. Como que eu vou viabilizar o fim sem pensar como que eu construo tudo isso? E aí a gente vê aqui o nosso impacto ambiental. Quando a gente analisa de onde vem o nosso principal impacto ambiental, ou seja, o que eu como marca produzo, ou toda a minha operação, a maior parte do meu impacto ele está no uso e consumo dos produtos, ou seja, ele está no pós, né? Eu produzi, eu entreguei, eu fiz a logística, eu tenho, óbvio, todo o impacto ambiental nessas operações, mas o maior impacto que eu produzo está quando o consumidor usa o produto, quando o consumidor faz o destinamento final desse produto. Esse é o meu maior impacto. Então, pensando nisso, a gente traz todos os pontos de ecodesign. Então, a gente tem uma diretriz de ecodesign que não é agora, ela existe há bastante tempo, onde a gente toca nos 5 principais pontos para a gente. Na economia de energia, no peso dos materiais, na embalagem, nas substâncias utilizadas para poder produzir o produto e na circularidade. Quando a gente vem aqui falar de economia de energia, a gente passa a ter desenvolvimentos onde o consumo energético dos nossos produtos, eles são feitos de maneira que a gente consiga reduzir esse consumo e trazer a mesma eficiência. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma linha de ferros que a gente fala que tem o modo eco. Esse ferro ele tem uma redução de até 27,1% de consumo de energia elétrica se você ativa o modo eco, entregando o mesmo resultado. Tá? E com relação a ele mesmo, tá? A produtos antigos. Então, isso é uma forma de desenvolver produto para que a gente garanta a qualidade dos produtos com o mesmo resultado, economizando energia elétrica. O consumidor vai ter um saving no bolso, né, digamos assim, mas a gente também tem que pensar em como que essa energia elétrica ela é produzida hoje. Né? Então, se eu consumo menos energia elétrica, eu tenho menos impacto na geração dessa energia elétrica. Daí a gente tem a questão de pesos e materiais. Né? Então, quando a gente fala de materiais, então a gente tem que pensar, eu posso utilizar um material reciclado para produzir os meus produtos? Né? Ou que partes eu posso utilizar? Lembrando que Philips Valita é uma marca que produz, na sua maior parte, produtos para a cozinha. E esses produtos são food contact, ou seja, eles têm contato com o alimento. E, via de regra, por Anvisa, não é todo material que eu posso utilizar vindo de origem reciclada para food contact. Né? Então, a gente analisa. De repente, tem uma parte plástica que eu vou parafusar, mas que não tem contato com o alimento. Então, vamos utilizar isso. Então, é todo pensado em que parte peça eu posso utilizar um material reciclado para poder compor o meu produto e que não vou prejudicar a saúde do consumidor, etc. E eu vou reduzir a minha compra de material virgem ou de material, ou gerar mais, né, material ao invés de transformar o material já existente. Né? Então, aqui a gente tem essa questão. Então, nossas embalagens, por exemplo, ela possuem mais de 75% de cartão reciclado.
Tá? Então, quando a gente não consegue usar o cartão reciclado, a gente usa fontes de papéis certificados, tá? Que usa processo que não agride tanto o meio ambiente. Então, por que eu uso 75% e não 100%? Infelizmente, hoje a caixa de embalagem precisa de uma comunicação e ela é muito material de ponto de venda. Então, alguns processos de impressão eu não consigo fazer na qualidade no papel reciclável. A gente ainda não tem ainda tecnologia para fazer isso, ou se tem, a gente não tem fornecedor no Brasil desenvolvido para isso. Isso é um trabalho em paralelo com a gente. Eu quero chegar a 100%, eu preciso de um fornecedor que me atenda a isso, então eu vou desenvolver o fornecedor local para que ele me entregue. Inclusive, fornecedor é algo muito importante. A gente tem uma certificação Philips Valita para cada um dos nossos fornecedores. Então, a gente, para conseguir cadastrar ele como um fornecedor Philips Valita, ele passa por uma auditoria e ele tem uma pontuação de 0 a 100, dentro dos critérios de sustentabilidade. E dos critérios de sustentabilidade, isso inclui segurança, isso inclui saúde, isso inclui governança por parte desses fornecedores com os seus colaboradores, com o seu ambiente de trabalho, etc. Se ele não atinge pelo menos 90, de 0 a 100, ele não é cadastrado na Philips como um fornecedor. Né? Então, isso é algo muito importante para a gente, que a gente trabalha não só na nossa cadeia interna, mas também na nossa cadeia de fornecedores. Então, eu tenho a responsabilidade não só eu internamente, como produzir, como trazer um ambiente saudável, seguro, com toda a preocupação que se faz necessário nesse momento, mas como também garantir que os meus fornecedores também tenham as mesmas preocupações. E a gente ajuda esses fornecedores. Se ele não atinge o 90, a gente faz um plano de ação com ele do tipo, você precisa fazer isso, isso, isso para atingir a pontuação 90 para você passar a ser um fornecedor meu. Como que a gente vai fazer um plano de trabalho para isso? Tá? Então, quando a gente vê aqui em embalagem, então, uso correto de materiais também, otimização da embalagem para operação logística, para consumo menos de combustível. Quando a gente vai para a parte de substâncias, então, como a gente falou, a eliminação do PVC, a eliminação do BFR. Tá? O objetivo é eliminar totalmente até 2025. A gente eliminou o isopor já há alguns anos da nossa linha de produção. A gente usa como calço para poder segurar o produto dentro da embalagem, polpa, né, de material reciclado, normalmente de papelão reciclado. Tá? E quando a gente vai para a circularidade, todos os nossos produtos eles são pensados e desenvolvidos pensando na reparabilidade. Então, a gente faz o seguinte, vou desenvolver uma air fryer. Quais são os 5 principais pontos de maior chances do produto ter danificar? Então, o motor, a resistência, enfim, a gente elenca quais são os 5 principais pontos que fazem aquele produto ir parar na assistência técnica e precisa de um reparo. Então, quando a gente desenvolve esse produto, a gente desenvolve pensando, eu preciso garantir que esses 5 pontos têm fácil reparabilidade e que para repará-lo eu não vou inutilizar o produto. Então, por exemplo, eu consigo abrir o produto, fazer a substituição daquela peça, fechar o produto e ele continua tendo o mesmo tempo de vida quando eu criei o produto. Tá? Então, isso a gente faz para toda a nossa linha de produto. Ela é pensada para ter os 5 principais pontos de problemas serem reparados sem que você tenha que jogar fora o produto, sem que você tenha que destinar isso para o lixo. Tá? Então, isso é extremamente importante, porque isso é uma responsabilidade nossa, consumidor, e por isso que muita gente levantou a mãozinha aí e falou, o produto tem mais de 5 anos, tem 10 anos, e eu só quero trocar uma peça, que eu sei que dá para trocar uma peça, e eu vou continuar tendo o produto aí na sua vida útil. Então, isso é bastante importante quando a gente fala de design de produto. Tá? E aí aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo para vocês da nossa nova linha de air fryers que a gente acabou de lançar, pensando exatamente nisso. Então, air fryer, quem aqui tem air fryer? Ok, todo mundo tem air fryer. Mas, se você parar para pensar na tecnologia da air fryer de antigamente, ela tem um consumo de energia super alto, ela tem bastante ruído. Tá? Quem tem uma air fryer aí de 3 anos para trás vai saber que ela tem bastante ruído. É um produto que a gente está trazendo de novo para o mercado pensando em, tá bom, vamos melhorar esse produto. Se eu vou incentivar, de repente, o consumidor a trocar, não é a troca pela troca, é a troca por algo melhor. Então, a gente fez e submeteu
nossa nova linha de air fryers a testes de laboratório. Então, aqui tem um QR Code da UEL, que é um laboratório de certificação internacional. Inclusive, se você pingar esse QR Code, ele vai para o site internacional da UEL com todos os resultados de teste de laboratório. Na verdade, o de baixo é da UEL e o de cima é da Arpia, que também é um laboratório local, onde a gente também fez alguns testes, onde a gente constatou que o nosso produto ele é muito mais rápido. Ele faz o cozimento até 18% mais rápido do que qualquer outro produto da concorrência, principalmente o produto mais vendido no mercado brasileiro. E aqui eu não estou te trazendo uma argumentação do tipo, eu quero uma air fryer porque ela é mais rápida. Se ela é mais rápida, você tem mais tempo para cuidar da sua saúde, você tem mais tempo, você gasta menos energia, você tem mais tempo para poder cuidar de outras coisas que são importantes, além do preparo do seu alimento. Então, se ela é mais rápida, ela economiza menos energia, ela tem um save de 23% de energia versus a concorrência. Então, eu consumo menos energia, consequentemente, a produção dessa energia, a gente pode reduzir a produção dessa energia, porque ela não vai ser consumida, e você consegue usar essa energia elétrica para outras coisas que não no preparo do alimento aqui junto com o produto. E mais silenciosa, pensando no ambiente onde a gente vive, ruído é algo que não faz bem. A gente sabe que a gente tem um limite aí de 85 decibéis, para que não tenham prejudicar a saúde auditiva, e aqui é um produto muito mais silencioso, ele é até 2 vezes mais silencioso, você liga, você nem sabe que está ligado. Parece uma propaganda, e não tem como não ser uma propaganda, né? Mas quando a gente consegue comunicar e dizer para o consumidor que esses pontos tangem questões de sustentabilidade, que isso vai melhorar a sua qualidade de vida, etc., se eu conseguir replicar isso para todos os produtos, se você, consumidora, consegue falar para um outro consumidor, compra a Valita porque dura 10 anos, você não vai precisar trocar. Né? É muito comum a gente ver para a linha de air fryers, o consumidor fala assim, eu vou comprar agora, e não tem problema, paguei R$200, e se eu tiver que trocar, eu troco. E a preocupação com o lixo que isso gera? Né? Qual que é a preocupação que o consumidor passa a ter? Então, aqui, na verdade, a gente veio com uma campanha, e a gente está vindo com uma campanha, justamente para conscientização do consumidor. Né? Então, eu lidero essa campanha como um projeto global. É uma campanha chamada Upgrade do Bem. A gente tem algumas iniciativas globais em países diferentes para vários projetos. Um dos projetos que a gente tem globalmente é o Refurbish, que é você coleta o produto, você conserta o produto e você põe ele de volta no mercado com a mesma durabilidade do primeiro processo. Tá? Então, isso é algo que a gente tem. Isso a gente está fazendo esse piloto em 10 países da Europa. A gente ainda não consegue fazer isso aqui no Brasil por várias questões, uma delas é legislação. Então, a gente está vendo como que a gente consegue trazer. Aqui, o modelo que a gente encontrou hoje é, eu preciso conscientizar o consumidor a dar o destinamento correto daquele produto. Né? Lembra que a gente falou lá que dentro do impacto ambiental que eu tenho, o meu maior impacto está no uso e consumo do consumidor. Então, a gente está tentando endereçar esse assunto para esse consumidor que não sabe o que fazer com o produto. Então, aqui a gente está com uma campanha para air fryers, onde o consumidor pode ir no posto, quando ele vai no posto de assistência técnica para tentar arrumar a air fryer, a gente avalia aquela air fryer, às vezes ela quebrou, e aí é de qualquer marca, não é só a nossa marca, a gente fala, não, tá bom, a gente te dá um desconto para você comprar uma air fryer que vai durar muito mais, que vai ter economia de energia, que vai ter a questão de menos ruído, e você me dá essa air fryer e eu vou levar ela de volta para a minha fábrica em Varginha, eu vou separar todas as partes e peças e vou garantir que cada uma dessas partes vai ter o destinamento correto para reciclagem e virar um novo produto. Hoje eu não consigo reciclar esse material e trazer de volta para a minha fábrica. Por quê? Como eu estou fazendo com toda e qualquer marca, eu não consigo garantir que o concorrente utilizou, por exemplo, um plástico de qualidade, ou qual é a qualidade desse plástico para eu reinserir ele na minha linha de produção. Eu não consigo garantir. Eu não tenho um certificado que me diz a origem desse plástico ou desse metal, o que quer que seja. Então, hoje, eu envio para parceiros, eles fazem essa reciclagem, eles vendem esse material que vai virar outros produtos, um chaveiro, enfim, partes plásticas, o metal vai ser utilizado para outra coisa. E a gente sabe que nem tudo a gente consegue reciclar, efetivamente. Tudo que não é reciclável, ele é enviado, por exemplo, para uma indústria de cimento. Para você produzir o cimento, você precisa ter combustão, precisa ter fogo, precisa ter combustão. Então, a gente usa esse material não reciclável para alimentar a queima,
para a produção do cimento. Essa fumaça que vai para a atmosfera, ela passa por um sistema de filtros e limpeza e lavagem. A gente tira e reduz o volume desse lixo, então ele vira um pó. E aí, com isso sim, a gente destina e aí a gente consegue garantir que não vai para a atmosfera esse material poluente, né? Então, ela é feita uma lavagem. Então, é uma forma de reduzir a volumetria desse lixo. Então, a gente traz essa campanha aqui. Essa campanha é um projeto piloto, São Paulo e Grande São Paulo. Se você também tem uma loja Polishop próxima, você pode ir na Polishop, deixa a sua air fryer, a gente recolhe. E aí aqui vocês falam, a gente estava tendo uma discussão antes do painel aqui com o pessoal que vai participar, até quando a indústria vai conseguir bancar projetos como esse, né? Porque aqui que a gente fala, não estou vendendo mais caro para subsidiar esse custo logístico. Eu preciso ter uma parte da minha verba destinada a isso. Porque, por exemplo, o custo logístico e operacional no nosso país é altíssimo. Os impostos que eu pago sobre o lixo também é alto. E aqui eu tenho a obrigação que a gente colocou de eu não vou destinar esses produtos para parceiros locais, porque eu não sei se eles vão dar o destinamento correto para isso, eu não tenho como garantir, né? Óbvio que a gente pode fechar parcerias com empresas de responsabilidade, mas antes disso a gente falou, não, a gente vai trazer para dentro da nossa fábrica, a gente vai certificar que a gente está endereçando de forma correta dentro da nossa fábrica todo esse material. E o custo logístico para fazer isso num país do tamanho que a gente tem, né? Só para vocês terem uma ideia, se eu der um cupom do Sedex para o consumidor enviar direto para a minha fábrica, custa R$200 uma air fryer, né? Você compra por R$299, R$399 uma air fryer no mercado. É um custo altíssimo. Então, aqui, a gente tem um custo de marca para poder incentivar, mas é interesse nosso fazer o consumidor ter uma visão de adquirir produtos de melhor qualidade. Então, falando de qualidade, a nossa marca, por exemplo, dá 2 anos e meio de garantia. Então, para eu poder dar 2 anos e meio, eu tenho que garantir que esse produto não vai quebrar 2 anos e meio, senão eu tenho um custo de não qualidade muito alto. Então, para me certificar que eu posso dar 2 anos e meio, eu tenho que dar um produto aí de pelo menos 5 anos de vida, né? Hoje a gente sabe que os produtos não têm 5 anos de vida. Então, eu quero conscientizar o consumidor a comprar um produto de melhor qualidade e entender que se ele compra um produto de melhor qualidade, ele está reduzindo o impacto ambiental com a compra daquele produto. E eu dou o destinamento correto para o produto do consumidor. E se ele quiser ainda que não seja um air fryer, porque hoje eu estou fazendo isso só com air fryer, mas ele tem um liquidificador ou tem qualquer outro produto, eu dentro da minha página, valita.com.br/sustentabilidade, eu indico para ele onde que ele pode deixar o material dele, o produto dele, para que eles tenham o destinamento correto nesse processo todo, que hoje a gente tem uma parceria com a ABRE, que é a Associação Brasileira de Resíduos do Estado de São Paulo. Então, é uma associação que coleta. Quem aqui sabe que a ABRE, por exemplo, tem posto de coleta dentro da Magazine Luiza? Quase que todas as Magazine Luizas. Ninguém sabe. Então, hoje, se você tem um produto eletroeletrônico, você pode ir numa Magazine Luiza, tem um espaço onde você deixa o produto lá e abre, passa e coleta e dá o destinamento correto. E as pessoas não sabem. Então, é isso que a gente quer ajudar. A gente quer ajudar a comunicar. Isso o Brasil inteiro, tá? Não é só São Paulo. A gente quer ajudar a comunicar que existe a forma correta do descarte. Não é colocar no lixo reciclado, não é colocar no lixo orgânico, você tem locais corretos e uma forma correta de destinar. Então, aqui a gente não só indica você fazer a troca, mas aqui a gente indica também você dar o destinamento correto através dos postos de coleta da ABRE. Então, você entra lá, você clica, você tem você consegue ver qual que é o posto de coleta mais próximo de você e você consegue levar o seu produto. Bom, de forma geral era isso, era só para vocês terem, acho que eu já passei até dos meus 15 minutos aqui, era para vocês terem uma ideia de, e não é só isso, tá? A gente tem muitas outras coisas por trás, que não dá para a gente falar nesse espaço curto de tempo, mas para vocês terem uma ideia de que a marca, eu como indústria, eu tenho essa responsabilidade também, ou deveria ter, pensando em todo mundo, né, como todas as indústrias, mas o que a gente vem trabalhando para poder melhorar. E aí aqui eu deixo um a mais que, se vocês quiserem conhecer mais sobre os produtos Philips Valita ou sobre toda a parte de sustentabilidade que a gente tem, é só acessar o site valita.com.br/sustentabilidade. Lá a gente tem todos os nossos relatórios, todas as informações dos nossos números locais e os nossos números globais também, voltados à sustentabilidade. Obrigado, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a gente pegar. Caleb, muito obrigado. Vou pedir para você sentar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai formar a mesa.
eu fiz uma apresentação na Valita, eu mostrei meu espremedor de frutas que eu ganhei no meu casamento. Não sei se vocês percebem, mas eu não casei recentemente, eu casei há mais de 30 anos. Né? E está lá funcionando firme e forte. Muitos outros equipamentos já foram descartados e meu espremedor de laranjas está funcionando. Tá? Eu queria, o Caleb falou um pouco de reparabilidade, né? Eu queria fazer agora uma reparação. Tá? Nós estamos aqui também com apresentadores muito importantes que são da IBT Libras, tá? A Flávia e o Helder, muito obrigado. Tá? Fazer eventos assim, mostrando um pouquinho mais dessa faceta que o desenvolvimento sustentável tem que trazer, né? De a gente trabalhar com diversidade, com inclusão. A gente ficou muito feliz quando a gente conseguiu a tradução simultânea, né, para Libras. Muito obrigado. Então, uma salva de palmas para vocês. Muito bom. Aqui. Tá. Obrigado, Caleb. O Caleb estava falando da Valita, só eu já vi mais de 80 políticas que eles têm com relação à sustentabilidade, deve ter mais. Então, não é uma coisa que você constrói fácil de uma hora para outra, é um trabalho bastante sério. Eu queria trazer agora aqui a Cláudia da IE. Tá? Cláudia, palmas para a Cláudia. A Cláudia vai falar com a gente. Ela é uma designer de joias. Tá? E, por coincidência, meu avô era um joalheiro, então eu fiquei muito feliz de ter você aqui no nosso painel. Cláudia, por favor, se apresente. Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigada a presença de todos. Obrigada pelo convite, Márcio. Então, meu nome é Cláudia Daie, eu sou publicitária, designer e sou especialista em joalheria, especificamente a joalheria brasileira, que eu pesquiso há mais de 10 anos, desde 2011. E aí é um prazer estar aqui e falar um pouco de ESG com vocês, dentro da perspectiva do design e da perspectiva da joia também, como uma curiosidade, como uma parte da indústria que a gente tem hoje aqui no Brasil. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Então, tá ok. Bom, eu acredito que todo mundo aqui que está aqui está interessado no ESG. E aí eu vou fazer um convite para vocês pensarem um pouco do ponto de vista do design. Né? Vocês ouviram agora o Caleb falar da Valita e de produtos eletrônicos, produtos domésticos. Então, vamos pensar um pouco no design de uma forma um pouco mais geral. Né? Então, eu tenho aqui uma lembrança da frase... Tem a minha apresentação aqui? Entrou? Então, pode passar? Tá. Obrigada. Então, eu trago aqui a frase da Patrícia Scarzella, que é uma jornalista e designer também, né? Ela é arquiteta. E aí ela fala do design de uma forma um pouquinho prática, né? O design não significa da forma alguma coisa. Design é uma ferramenta de transformação que deve levar em consideração perspectivas éticas e sociais. Então, quando a gente pensa em design, a gente está pensando sempre em alguma coisa que vai se transformar, que vai virar forma. Né? E, essencialmente, dentro de uma perspectiva do projeto, essencialmente numa perspectiva de pensar num consumidor, em alguém que vai utilizar isso para alguma coisa. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa de liquidificadores, a gente precisa de air fryer, a gente precisa de vários produtos para sobreviver e passar bem. Né? Então, a gente tem uma indústria do design que ela é ampla e está produzindo tudo isso que a gente tem ao nosso redor. Então, se a gente está produzindo tudo isso, como é que a gente está produzindo isso? Né?
Então, vamos pensar um pouco no meio ambiente, vamos pensar um pouco na sociedade, vamos pensar um pouco para onde a gente está indo. Então, pensando um pouco no ciclo de vida de um produto, né, o pensamento básico, que é um pouco antigo e que existe até hoje, é de começar uma concepção de design, né, numa concepção de produto, aquilo que vai ser desenvolvido, passar por um planejamento, um projeto, a extração de materiais, né, uma pré-produção, manufatura, distribuição, venda, desculpa, uso e descarte. E aí existe uma frase que roda por alguns segmentos que diz assim, que o lixo é um erro do design, né? Eu não acho que o lixo é um erro de projeto de design. Eu acho que lixo é um comportamento humano. Mas eu acho que o design tem que pensar como fazer esse produto não virar lixo, como esse lixo deve ser reciclado, como que isso volta para a natureza e como que isso pode fazer a gente poder andar para frente e ter uma vida mais saudável, né? Então, a partir daí, a gente teve, em algum momento, há 60 anos atrás, algumas concepções de design que começaram a pensar dessa forma. Aí tiveram vários vertentes, né? Design ecológico, ecodesign, design para sustentabilidade, slow design, né? Então, vamos trabalhar um pouco mais lentamente, ao invés de ter um consumo muito rápido. E também o design das culturas regenerativas, que é uma que eu particularmente gosto muito, que promove os estilos de vida estratégicos e negócios que revitalizam e harmonizam ecossistemas naturais. Então, eu penso aqui em não apenas parar de distrair, parar de gerar lixo, parar de... Não apenas parar, né? A gente não tem como parar, mas a gente está num momento em que a gente precisa também regenerar. De qualquer forma, a gente tem matas, a gente tem espaços que foram destruídos e que existem condições regenerativas, existem formas delas se regenerarem e a gente precisa trabalhar com isso, né? Então, o que a gente quer é que esse ciclo do projeto de produto, ele se feche, ele não entre na concepção e termine no descarte, ele volte do descarte para o design novamente. E aí a gente tem a nossa economia circular. E o que a gente pode pensar, em termos de economia circular, é que a gente está num momento de complexidade muito grande, né? Então, essas situações que a gente vai pensar agora, como é que a gente vai pensar? A gente vai pensar em propósitos, né? E forma de trabalhar de forma plural. Ou seja, a gente tem sistemas e a gente tem negócios que rodam hoje que pensam de forma plural, né? A gente usa Uber, a gente usa Airbnb, então a gente tem formas de trabalhar e formas de conviver que elas já não são mais únicas e individuais. A gente pode compartilhar coisas, a gente pode vender as coisas que a gente usa, a gente pode comprar coisas usadas, a gente pode ter um ciclo um pouco mais fechado dentro do nosso dia a dia, né? Então, quais são as possibilidades que a gente tem aqui? A gente tem o rental, né? Então, por que comprar? Por que eu tenho que ter coisas novas? Eu posso alugar no momento que eu preciso utilizar. Por que não, né? A gente tem o sharing, a gente pode compartilhar determinadas coisas, a gente pode compartilhar um carro,
A gente não precisa ter um carro só para nós, né? A gente tem um repair, então vamos consertar os nossos eletrodomésticos, em vez de descartá-los de qualquer forma e comprar outros. E a gente tem o reuse, né? Onde a gente pode reutilizar as coisas por com novos fins, com novos propósitos. Aqui eu vou dar alguns exemplos no campo da joalheria, já que é meu campo, né? Minha área de trabalho. Uma das possibilidades também que a gente pode trabalhar é o disassembly, que é uma forma de você construir produtos modulares, onde eles se desmontam e montam novamente. Isso foi uma ideia das Olimpíadas, né? Que a gente tinha aquele estádio todo grande que ia se desfazer e virar escolas, né? Isso não aconteceu, mas seria esse o projeto. Isso é uma coisa que na joalheria já existe há muito tempo. Isso aqui é uma diadema dos anos 60, da década de 60. É uma coroa, praticamente, mas ela se desfaz em brincos, em pulseira, em pingentes. Então, ela é toda desmontável. E por que isso é legal? Isso é legal porque isso inspira os joalheiros de hoje a fazer peças que possam ser utilizadas também de forma dupla. Por exemplo, você pode ter um brinco que tem uma pérola e uma outra pedra. Então, ao invés de eu comprar 2 brincos, eu compro um brinco com um acessório onde eu faço esse desmonte e posso utilizar de forma diferente, né? Então, existem joalherias pequenas, inclusive, que trabalham dessa forma, pensando dessa forma. O recycling, né? Essa aqui é uma peça do Cécio Mata. O Cécio Mata, ele foi bastante elogiado nessa época, uma peça dos anos 80, onde ele pegou uma placa de computador e colocou como pingente num colar, né? Isso foi, inclusive, para fora do Brasil, e é uma peça bastante interessante. E foi para fora do Brasil e foi bastante elogiado por conta da época, por conta do período. Nos anos 80 não se pensava ainda nesse tipo de coisa, né? Então, a gente tem o recycling de diversas formas. A gente pode pegar materiais ímpares e transformar em joia. Então, aqui tem um outro exemplo, é da artista Mel Chung. A Mel Chung, ela trabalha com cápsulas de café. Então, essas peças vermelhinhas que vocês estão vendo são cápsulas que ela trabalha internamente no ateliê dela. Ela é certificada por um conselho de meio ambiente, né? Não só por reutilizar as cápsulas, mas pela forma e o processo que ela trabalha todos os materiais. E faz coisas muito interessantes, né? Então, hoje você tem pessoas e joalheiros que trabalham com borra de café, né? Trabalhando o produto que seria o excesso, né? Que seria aquilo que seria despendido, formando materiais, né? Como brincos, como acessórios, ou mesmo produtos para casa. Você tem coletivos que trabalham os materiais reciclados, plásticos, todo tipo de rejeitos que vão para o lixo e são ressignificados em acessórios. E muita gente trabalhando peças específicas, assim, né? Peças específicas que são descartadas, né? Desde tecidos, todo tipo de rejeitos diferentes, né?
Então, a gente tem o rental também, né? Então, existem algumas lojas que estão trabalhando com o aluguel de joias. Então, por que eu vou comprar uma joia para uma ocasião única ou para situações raras, que eu não vou usar todo dia, né? Então, eu posso alugar em vez de comprar. Então, isso me faz reduzir a produção. E você tem o pensamento em relação a materiais. Então, por que trabalhar só com materiais nobres? Só com pedras preciosas, só com os metais nobres, né? Eu posso trabalhar também com produtos que não agridem o meio ambiente, como produtos orgânicos. Aqui você tem um exemplo de uma peça, que é um colar e um anel, né? Ele é feito de prata, crisopásio, essas pedras são crisopásio, e essa corrente é uma fibra natural do Nordeste, né? Então, é algo que não agride o meio ambiente e trabalha a cultura, a própria cultura do local, né? Então, isso foi um tipo de joia chamado de biojoia. Isso teve bastante repercussão nos últimos anos, né? A proposta de quem desenvolveu foi não apenas fazer uma coisa segmentada do Nordeste, do Norte ou de determinado local, mas sim colocar esse propósito para qualquer outros locais, né? Então, ela chegou a fazer kits, né? Vim para feiras com kits na mãos, instruindo designers e joalheiros a fazer as joias com seus recursos que eles tiveram nos seus próprios locais, né? Então, é isso, gente. Foi só uma geral para vocês pensarem um pouco mais em relação ao design, né? Então, eu diria, nesse conteúdo, né? Nessa concepção de se tudo começa com design, como termina, então eu diria que ele termina com o design, né? Então, a gente tem esse desafio, a gente tem esse trabalho pela frente. Então, algumas pessoas já começaram, eu acho que é uma questão de mentalidade mesmo, que é uma questão de a gente propagar esse pensamento e poder ter um resultado melhor em todo o país. Tá? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Já daqui a pouquinho eu te chamo de novo. É importante a gente saber que design não é simplesmente só um desenho, um projeto de alguma coisa que você olha, que você observa, também muitas vezes é um pensamento, é um modelo de negócio. Eu acho que a gente tem que estar aberto a esse tipo de inovação e esse tipo de criatividade que a gente precisa buscar para ter um novo modelo de economia também. Inclusive, minha aliança já foi a aliança dos meus avós, e todos os meus irmãos têm um pouquinho deles, tem um significado muito grande esse tipo de compromisso que a gente vai assumindo, esses elos que a gente tem pela vida. Sem mais delongas, Christian Ullmann, queria que você viesse aqui agora falar um pouquinho para a gente também. Christian é além de um amigo, ele é um pensador, um crítico. Eu acho que ele vai ter uma boa visão aí. Queria que você se apresentasse e contribuísse com a gente. Obrigado, Christian. Márcio, obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito obrigado a Abraps, Unibes e todas as envolvidas e envolvidos na produção deste evento e a possibilidade de estar hoje, como comentou Márcio, desde o início, bem cedo, para discutir deste assunto. Estava perdido, estou olhando direito ou invertido. Muito bem. Quando recebi o convite de Márcio, a primeira ideia era trazer esse momento que eu estou sentindo, pensando como desenhista industrial,
formado na Argentina, mas há 25 anos trabalhando com design aqui no Brasil e, em particular, os últimos 15 anos como professor e com muita carga horária no IED, Instituto Europeu de Design. E a primeira ideia era trazer conceitos de greenwashing e esse novo momento que está sendo chamado Greenwashing 2, o Impact Washing, que tem a ver com a ESG. O único que depois lendo convite, se tudo começa com design, como termina, eu, do lado da direita da imagem, eu selecionei as imagens que o Márcio estava convidando, não? Então ele falava de esquecer um pouquinho o momento de impactos negativos, ir atrás dessa proatividade, pensar na regeneração e explorar um painel inspirador. Então aí estou eu mudando toda a minha fala e tentando construir um momento inspirador, tomara que dê certo. E aí, como todo líder, vou beber minha aguinha, vim caminhando até aqui e vou desenvolver essa terceira atividade para ver se me dói bem e consigo inspirar vocês um pouquinho mais. Então vamos lá, com uma de louco, inclusive. Incluído dentro da proposta. Como designer, eu não consigo pensar nada se não é a partir de um contexto, entender onde eu estou, quais são as possibilidades e a partir daí propor alguma coisa nova, alguma coisa diferente, algum ajuste de algo que está acontecendo. Esta é uma publicação do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente e para habitação de interesse social, que tem a ver com esse impacto que nós estamos gerando. Então, na campanha deste ano, eles falam que se é nosso descarte, se é nosso lixo, é nossa responsabilidade. Eu gosto desse ponto de vista, porque me faz pensar de uma forma diferente. Até ontem, isso não entendia que isso tinha a ver comigo. Agora que eu incorporo, eu posso pensar de uma forma diferente. Eu posso construir, posso projetar desde outro ponto de vista, não? Então, por que o resíduo é nossa responsabilidade? Pelas crises planetárias encabeçadas pela mudança climática, perda de biodiversidade e excesso de material descartado. E hoje, como sociedade, nós já temos alternativas para sair desse pensamento linear de extrair, produzir e descartar. E aí a pergunta que eu me faço, que é o que eu estou fazendo, que é o que nós estamos fazendo desde o IED, capacitando, levando conhecimento para novas gerações, que é o que estamos fazendo desde a sociedade para que isso aconteça. E é um pouco aí que eu vou dar voltas na minha apresentação para contar um pouquinho o que eu acho, o que eu acompanho e o que eu me proponho desenvolver. A Sofia Esteves, desde o LinkedIn, trouxe essa imagem, essa postagem, não? Então, entendendo da nossa responsabilidade, eu fui atrás da descrição do sucesso, porque o que eu entendo é que, sobretudo nas últimas décadas, o conceito de sucesso tem que ser revisto, tem que ser reentendido, tem que ser reprojetado. O sucesso do século XIX tinha a ver com alguns valores, até escravos, ter escravos socialmente era um sucesso. No século XX tem seus valores e nós estamos vivendo o século XXI e ainda arrastramos conceitos de sucesso de séculos anteriores, não? Então, como construir esse novo sucesso? E aí Sofia apresentou essa ideia onde o que antes era um conceito bem simples, linear, sucesso, dinheiro, cargo que eu ocupo, seguramente todo já chegou a algum momento que de esse sucesso tradicional, de um muito bom cargo, de um muito bom salário, estávamos desejando que cheguem as férias para relaxar, ficar olhando o mar, a serra, ou fazer nada em casa durante 2 semanas. Então, quem significa esse sucesso? Que em algum momento tenho que me desconectar para fazer outra coisa. E se pensamos um sucesso diferente, onde saúde mental, tempo livre, renda, impacto,
gostar do que nós fazemos, saúde, tem a ver com todo esse novo rearranjo do que tradicionalmente entendíamos que era bem sucedido, não? Como nos envolvemos nesse novo equilíbrio, como construímos a partir dessa realidade. Voltando ao universo de design e ao momento que estamos vivendo, quando falamos para novas gerações, temos que estar falando de reduzir ou eliminar esse conceito de hiperconsumismo que nos mantém contemporâneos, que nos mantém atualizados, que o mercado e a sociedade cobra de nós. E nessa procura, como designer do século XXI, temos que começar a projetar com novos critérios e novos atributos e não trabalhar com os dos séculos passados e ultrapassados. Como entender o que é necessário agora, como projetar o que vai ser necessário para as próximas gerações. Tem respostas rápidas e simples, é só olhar a natureza. Há 4 bilhões de anos a natureza se desenvolve e evolui e regenera de forma natural. Então, se trabalhássemos mais a partir desses conceitos, seguramente poderíamos ter melhores resultados. Em quanto ao design, pensando em novos atributos, novos critérios, o que temos que fazer é ter produtos, serviços, sistemas, experiências que nos levem a um consumo mais consciente, mais sustentável e atemporal. E estar atento a quais são as demandas e desejos dessas sociedades, presentes e futuras. E a partir daí poder construir essas novas alternativas que com o tempo vão ser escolhidas se realmente são boas soluções. Toda essa discussão até agora tem a ver muito com o trabalho que desenvolvemos na discussão junto com alguns professores. Este é um manifesto que criamos o ano passado, final de 2021, que utilizamos muito em 2022, junto com a Grazi e a Lê. E nossa proposta, quando pensamos e organizamos nosso trabalho para novas gerações, tem a ver com esse sonhar um novo design, tem a ver com a possibilidade de projetar de uma forma diferente, onde conectados com novas demandas e novas possibilidades, podemos fazer novas situações, novas soluções. Nosso desejo é sermos capazes de sonhar um outro design, desenvolver novas soluções, metodologias apoiadas em abordagens sistêmicas, que já falamos aqui, que prescindam de um posicionamento político, quanto toda decisão nossa é política, quanto mais conscientes sejamos disso, seguramente mais vamos a poder colaborar com essa visão sistêmica, estabelecendo as dimensões e escalas nos discursos. Então, o que é urgente no programa das Nações Unidas, o que tem a ver com o territorial, com o espacial, com o temporal, e repensando esses novos ideias e propostas que sejam mais abertas, mais democráticas, plurais e colaborativas. Desde esse ponto de vista, como designer, professor, colaborador para projetar essas novas ideias, nos posicionamos desde esse ponto de vista para entender como podemos colaborar para construir de uma forma diferente, para construir de uma forma com essa visão ampliada. Para finalizar, a frase de Pablo Picasso, onde ele fala: tudo o que você pode imaginar é real. E se começamos a pensar dessa forma, e se aquilo que nós sonhamos, nos esforçamos para que isso aconteça, imaginem como seria a sociedade se pudesse aproveitar os poderes da criatividade, visão, transparência, comunicação, colaboração e cultura. Imaginem a sociedade se pudesse servir ao seu melhor e mais elevado propósito de impulsionar a prosperidade econômica global. E se pudesse a sociedade estar nas mãos dos líderes que lutam tanto para atender os imperativos massivos de nossa complexidade, de nossa sociedade complexa e alcançar a lucratividade corporativa a longo prazo.
Imaginem essa sociedade. Quando falo de líderes, estou falando também daqueles líderes ou quase líderes que acordam um sábado de manhã cedo e que vêm ao Unibes a convite de Márcio, Ricardo, Marco, para falar de economia circular e de ASG. Então, nós somos esses líderes dessas mudanças. Muito bem, como fazer isso? Seguimos pensando muito com a estrutura de pensamento lineal. Isso vem desde a Revolução Industrial, não? Há 2 séculos e meio que temos essa forma de pensar, então é muito complexo sair, é muito difícil sair dessa estrutura para poder abordar, trabalhar, desenvolver nesse novo pensamento. Quais são as mudanças? Construir novas conexões. Nessa possibilidade, nessa necessidade de mudança de mindset para um pensamento projetual, um pensamento de organização da economia circular, as conexões são o que nos vão fazer, novas conexões são o que nos vão fazer gerar essas novas possibilidades. A visão sistêmica e a integração, que é a ideia de não tentar resolver no final do processo, do projeto, e sim pensar eles desde o início. Eu já sei que tenho que regenerar, eu já sei que tenho que reciclar, eu já sei que tenho que usar. Então, como eu projeto, como eu desenvolvo, como eu me relaciono com essas novas ideias e possibilidades. E tudo isso em um momento muito particular, que estamos vivendo de 5ª revolução industrial, onde a inteligência artificial, mais uma vez, vai colocar tudo de perna para o ar e vamos ter que descobrir como construir juntos essa nova sociedade. Talvez uma das coisas mais interessantes da inteligência artificial é que até agora, nas revoluções anteriores, era necessário ser especialista desse novo momento. A inteligência artificial resolve todo esse problema. Agora, a especialista é ela. Nós temos que ter um novo modelo de criatividade, que dentro desse processo se chama generalista, eu prefiro chamar ele de sistêmico, e sabendo fazer as perguntas certas, a especialista em inteligência artificial. Então, como eu me conecto desde um novo ponto de vista, desde um novo processo criativo, para que a inteligência artificial trabalhe a nosso favor? E como fazemos isso? Fazendo novas conexões, construindo novos diálogos entre inteligências. Quais? As naturais, ancestrais, periféricas, artificiais, emocionais, criativas e colaborativas. Recolher o que estamos fazendo há dezenas há miles e miles de anos, para poder entender como chegamos até aqui e a partir daqui como poder dar esse salto para o futuro. Então não é só a tecnologia que vai resolver essa questão. Já hoje também falamos da cultura, tem a ver todas as questões emocionais, tem que haver todas essas questões naturais que por enquanto estamos negando, olvidando, deixando em segundo plano e ainda não terminamos de entender que é a natureza que nos mantém vivos, não? Então não é a destruição da natureza, sino exatamente todo o contrário. Então essas novas conexões e esses novos diálogos podem construir esse novo futuro necessário. Muito bem, isso por enquanto, para que Márcio continue. Obrigado. Alô, Christian, obrigado. É sempre muito bom te ouvir. Caleb, por favor, Cláudia, vamos voltar aqui para a gente poder bater um papo. Nós estamos... Oi? Eu vou ficar aqui no cantinho, vocês podem ocupar aqui o lugar mais ao centro. Queria pedir desculpas a vocês, primeiro. Desde quando a pandemia terminou, esse talvez seja o meu primeiro grande evento que estou fazendo pessoalmente. Então, eu estou meio atrapalhado com o tempo. Nós não vamos ter muito tempo para perguntas e respostas. Foi tão bom a gente discutir na nossa reunião aqui para preparar esse painel. Estava tão interessante, devia ter gravado, porque podia ter ficado para a posteridade também. Mas eu queria, pelo menos, fazer uma pergunta para vocês. E tinha muitas perguntas para fazer sobre legislação, o quanto isso impede, inclusive, a gente evoluir, sobre, inclusive, talvez uma posição de mercado, de como isso impede para a gente poder ter um tipo de
economia circular realmente mais efetiva, mais rápida. Mas eu queria fazer uma pergunta mais focada, direcionada agora nesse tema do nosso painel, nesse tudo começa com design, como termina. Eu costumo dizer que a Revolução Industrial conseguiu pegar uma série de processos que eram feitos todos separados e colocar numa linha de produção, né, essa linearidade que a gente tem vivido, né, para favorecer esse consumo de massa que nós temos, né. Hoje, com a sustentabilidade, com o ESG, com o desenvolvimento sustentável, com essas novas práticas das empresas que têm adotado, parece que está tudo fatiado em ações também, né? Tem gente que está falando de resíduo, tem gente que está falando de regeneração, tem gente que está buscando o desenvolvimento social, e eu acredito que a gente tem que realmente juntar tudo isso numa coisa só. Em marketing, a gente fala assim, vamos estudar a jornada de compra da pessoa. Isso é uma fatia. Na verdade, a gente precisava estudar a jornada de vida das pessoas. Eu acho que daí que vem o pensamento para a circularidade. Como o design efetivamente vai conseguir ajudar as organizações a resolverem um problema humano sem causar outro? Essa é a pergunta para a gente poder discutir um pouquinho aqui, se vocês tiverem alguma opinião sobre isso, para ajudar a gente a elucidar essa questão. Como é que a gente consegue, com o design, resolver um problema humano sem causar outro? Certeza que o Christian já tem alguma coisa aí para falar. A primeira coisa é que o design não consegue. Tem um evento internacional que se chama What Design Can Do. E cada vez que eu escuto, leio isso, eu falo exatamente o contrário. Não é o que o design pode fazer, é o que a sociedade faz pelo design. Então, sem contexto, não somos perfeitos. Assim, porque temos situações ideais. Mas essa situação ideal, essa ideia, esse projeto ideal, contextualizado em diferentes sociedades, tem diferentes respostas. Nos últimos 50 anos falamos que o design é uma ferramenta para resolver problemas. Se isso fosse verdade, não teríamos mais problemas. Assim, quantos designers há espalhados pelo mundo, 50 anos trabalhando, então teriam acabado. E aí é o que você está comentando agora. Cada vez que nós damos uma ideia, criamos um novo problema. Então, o maior desafio, que tem de bom o design, que tem de bom o designer, que ele tem a capacidade tem a facilidade de fazer maior quantidade de conexões. É o profissional dentro de uma empresa, dentro de um grupo de trabalho, que tem a capacidade de enxergar maior possibilidade de conexões e de diferentes pontos de vista. Sempre foi nosso esforço. Entender como se produz, entender como se extrai, entender como se usa, entender agora como se descarta para pensar o projeto. O único que nessa nova forma de pensar, o econômico, o financeiro, é um item a mais, não é o mais importante. Na economia linear, no modelo capitalista e agora o neoliberal, o cifrão é a referência mais importante, maior. Nós temos que descer essa referência ao mesmo nível das outras, questões ambientais, de relacionamentos sociais, e a partir daí fazer uma nova construção. Talvez o melhor que podamos fazer como designers hoje é propor essa discussão a escala individual, pequenos grupos, a escala corporativa dentro de nossas empresas e a escala nacional com os diferentes atores desse setor para entender quais são as novas possibilidades. De fato, isso já está acontecendo. Na conversa mais cedo, onde Caleb, o Eric, que eu vi agora há pouco e já perdi, onde está? Aí está. E o Eric, já estávamos discutindo como essas ações isoladas, Eric, você vai escutar daqui a pouco, podem, nos conhecendo, podem ser projetadas, podem ser pensadas de uma forma diferente, não? Então, o maior desafio hoje é fazer essa nova construção, quase o mesmo que pré a Revolução Industrial. Estamos nesse momento. Muito bom. Cláudia? Eu concordo com o Christian. Eu acho que o designer ele não resolve o problema. Ele não resolve o problema, mas eu acredito que ele colabora, sim. Porque se ele estiver alinhado
com o propósito dos CEOs, das pessoas que estão à frente e estão determinando as ações, pode colaborar sim, né? Eu acho que pode colaborar sim, em termos de ações específicas, né? Então, a gente tem uma indústria, a gente tem várias indústrias, e aí a gente está trabalhando o quê? A gente está fazendo o quê pelo ser humano? Então, cada um está fazendo uma coisa. Se cada um está fazendo uma coisa, e essa coisa tem um final, né? Tem um prejuízo, a gente conserta e estraga, conserta e estraga. Eu acho que o designer ele colabora no sentido de, não, vamos trabalhar de uma outra forma, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Só que isso tem que ser mais embaixo, né? Tem que ser uma conversa onde você tem questões políticas, onde você tem questões econômicas, onde você tem um diferencial aí, você tem uma linha de conduta que hoje a gente não consegue fazer, né? Hoje a gente ainda está muito limitado. É verdade. Caleb. Bom, eu acho que assim, pensando do ponto de vista como que ele pode ajudar a não criar um outro problema, acho que a gente tem que pensar em diversas coisas, né? Ninguém precisava de um smartphone antes de ter um smartphone. E isso foi criado. E os problemas que isso vieram a acontecer depois do uso massivo do smartphone, a quantidade de materiais para se produzir, e depois o quão obsoleto ficou a tecnologia ao longo do tempo. Então, um smartphone, 1 ano depois, ele já não serve porque tem uma outra tecnologia, passou a gerar um novo problema. Ou seja, acho que é difícil a gente colocar no design a responsabilidade do pós, a partir do momento em que você está colocando algo novo, que você não sabe a consequência exatamente disso. Mas eu acho que o ponto principal do design é usar como ferramenta para educar, e aí, do ponto de vista da indústria, a gente tem que falar aí do alto nível da indústria e da gestão da indústria, da conscientização disso, para que todos trabalhem de uma forma a educar o consumidor a ajudar a resolver. Como eu disse aqui na nossa campanha, aqui, eu não consigo resolver sozinho. Eu preciso da conscientização do consumidor de que aquele lixo virou um problema. E eu preciso que o consumidor venha junto comigo, embarcando nisso, a resolver esse problema. Hoje, eu amenizo através do design o impacto, é o que eu consigo fazer. Na minha conversa com o Christian, ele falou assim, você sabe que a extração do ouro ela é prejudicial, então vamos parar de usar ouro daqui para frente. Assim como parar de tomar Coca-Cola da noite para o dia. Poderíamos? Talvez, mas a gente tem um impacto muito maior em relação a isso. Então, hoje, eu como indústria, e economicamente falando, eu não consigo simplesmente parar de fazer as coisas que causam impacto. Eu posso reduzir esse impacto, eu posso desacelerar esse impacto, até que nós, como sociedade, e como outras indústrias também, arquem com a responsabilidade de como vamos solucionar isso ao longo do tempo. No curto prazo, o que se pode fazer sem ter um grande impacto econômico, social e etc., e vamos colocar essas ações para serem feitas, e ao longo prazo, o que a gente pode fazer como indivíduo, o que a gente pode fazer como sociedade, o que a gente pode fazer como empresa, e a responsabilidade que essa empresa tem. Então, por exemplo, a gente tem na Philips uma alta demanda da parte da alta liderança, de como que a gente pode pensar em produtos que melhorem a vida das pessoas, que tragam inovação, que tragam uma nova necessidade de consumo, reduzindo o impacto, como que a gente vai resolver as questões do impacto, etc. E eu olho para o meu concorrente, ele não pensa nada disso. E o consumidor não valoriza o meu produto, que nitidamente tem um design thinking pensando nisso, porque a questão preço é o que resolve e acabou. E aí o meu concorrente não faz isso, e aí quem eu sou? Né? Se todos nós não estivermos juntos discutindo isso ser relevante para tudo isso,
Destrói, é que nem eu falo, às vezes eu lanço uma categoria no mercado e eu falo, a própria indústria não ajuda, ela destrói a própria categoria, né? Porque você tem valor no produto, você pode trazer valor, qualidade, você pode trazer questões de sustentabilidade junto, aí alguém vai lá do concorrente, vai lá e põe um produto super barato, que quebra super rápido, que gera lixo, que etc. Então, assim, a gente não está todo mundo conversando, ou se comprometendo, ou querendo as mesmas coisas, né? Aí fica um pouco difícil. Então, eu acho que o design pode ajudar bastante, mas eu acho que existe uma necessidade, primeiro, de conscientização como um todo, do consumidor, da alta gestão, da política, né? Então, existe uma falta de compromisso como um todo, como sociedade. Se a gente não consegue fazer um pacto entre a nossa própria geração, como é que a gente pensa nas gerações futuras, né? É um desafio bem grande. Gente, eu queria pedir desculpas, e infelizmente a gente está bem atrasado. Eu queria que vocês tivessem 30 segundos só para poder dar a última mensagem, se despedirem. A gente podia ficar aqui mais 3 horas aqui conversando esse tema. Além de ser interessante, parece que é inesgotável. A gente teria muita coisa ainda para falar, para contribuir. Se vocês pudessem agora se despedir, eu queria agradecer mais uma vez. Vou começar então aqui, começou de lá, começar daqui agora. Então eu queria agradecer a presença de todo mundo, aí o espaço para a gente falar, para eu falar um pouquinho mais de Philips Valita. Queria abrir um convite, até, Christian, a gente já começou uma primeira conversa, mas por que não trazer os designers? Eu tenho uma indústria, eu tenho uma fábrica que produz localmente e desenvolve, tem um sistema de R&D local. Por que a gente não usa esse pensamento e traz para dentro da indústria para a gente conversar e pegar os alunos e pegar novos pensamentos para a gente tentar resolver e discutir como que a gente pode melhorar. Então, acho que é abrir mais os espaços para a gente poder conversar em diversos níveis, né? Então, eu queria agradecer e é basicamente isso. Agradeço também e sugiro às pessoas a pensarem um pouco sobre o consumo consciente, sobre as ações que vocês têm no dia a dia, sobre seus vizinhos, seus amigos, seus colegas, seus familiares. E vamos tentar trabalhar junto, né? Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer. Vamos replicar eventos como esses. Vamos convidar os amigos para participar desses eventos, porque a gente está limitado. A gente pode fazer algumas coisas, algumas pessoas podem fazer algumas coisas, mas a gente pode fazer poucas coisas. Então, vamos fazer o nosso pouquinho e trabalhar junto, porque uma hora a gente consegue. Uma hora a coisa, pelo menos, melhora um pouco. Obrigada. Muito bem. E eu também agradecendo todas e todos vocês por estarem aqui hoje e a oportunidade que a Abrapps e a Unibes nos ofereceram de encontrar-nos aqui, nos conhecer e que surjam essas possibilidades, ideias, que claro que sim, a possibilidade de levar a maior quantidade de contexto e de realidade para dentro das escolas, das universidades, discutir com designers e a partir daí projetar e construir melhores ideias. E para finalizar, eu gosto da frase do Pablo Picasso, que eu encontrei por aí de casualidade, organizando as ideias para este encontro, e eu acho que essa ideia de imaginar, essa ideia de sonhar é muito poderosa, é muito potente, porque esses sonhos, essa imaginação nossa pode construir melhores possibilidades, melhores futuros. E é mais uma característica que, até onde nós entendemos, nos diferencia de toda espécie viva, não? A capacidade de imaginar, a capacidade de sonhar. Então, sonhem o máximo possível para que os seus desejos aconteçam. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Tenho certeza que acho que foi uma boa abertura que vocês nos ajudaram, colaboraram bastante com o tema e agradeço mais uma vez a presença de vocês. E com certeza, se a gente tiver um propósito humano, uma estratégia, o desenvolvimento sustentável como estratégia das empresas, eu tenho certeza que lucro é uma consequência disso, né, de bons ideais, de novas ideias, e é isso aí.